Olá, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus para a nossa edificação. E fé é o meu tema para hoje, para esse vídeo, amém? Hebreus 11, o famoso, né, capítulo, a galeria dos heróis da fé, ali onde estão registrados feitos de homens e mulheres que venceram pela sua fé, né? E o versículo 2 nos diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, por causa do bom testemunho que eles receberam, que eles obtiveram pela fé deles, eles estão registrados aqui nesse capítulo tão importante de Hebreus. E o versículo 1 nos dá a definição, ele nos ensina sobre o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós podemos ver isso na vida de Abraão, que é mencionado nesse capítulo, né? Abraão, que foi um homem de muita fé. O versículo 8 nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Abraão recebeu um chamado específico para a sua vida, que ele deveria herdar um lugar, um país que Deus lhe daria por herança, mas que ele não sabia aonde se localizava, aonde seria este lugar. Será que eu e você teríamos esta coragem, né, de poder atender, de dizer sim a esse chamado de Deus? Vamos ver então o chamado de Abraão, que se encontra em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 a 3, que nos diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós conhecemos a história de Abraão, que respondeu ao chamado de Deus e através dele, através da sua obediência pela fé, né, nós podemos ver que Deus fez surgir o povo de Israel, que não existia ainda. E este povo que Deus preparou para receber, então, o nascimento de Jesus Cristo, vindo à terra como Salvador da humanidade. E nós vemos no versículo 4 que Abraão, ele aceitou o convite, o chamado específico de Deus, a ordenança de Deus. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E nós podemos ver no capítulo 13, versículo 14, que Abrão, ele havia levado consigo e sua família, sua esposa, né, todos os seus pertences, ele havia levado o seu sobrinho Ló. E eles se separaram depois porque não deu certo, né? E Deus esperou esse momento para então vir novamente falar de Abraão sobre as suas promessas. Vemos então no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Depois de uma longa jornada, depois de uma caminhada ali, né, com Deus, finalmente agora Deus vai mostrar para Abraão o lugar, o país que ele prometera a ele que ele herdaria. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, eu te darei. Vejamos aqui, Abraão foi realmente um homem de fé, porque ele já era um homem velho, ele já tinha 75 anos quando ele saiu do seu país de origem, e já tinha feito um percurso com o Senhor, e ali Deus estava mostrando a terra que ele iria herdar, e falando que a sua descendência seria grande na terra.
Mas Abraão não tinha filhos, a sua esposa era estéril. Mas Abraão, ele creu em Deus. E Romanos nos fala que Abraão, ele foi justificado pela sua fé. Vamos ver então. Romanos 4,17 nos diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra toda esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Olha só, Abraão, ele conhecia a sua condição. Ele sabia que ele e sua mulher, sua esposa, eles não tinham mais condições humanas, físicas, naturais de terem filhos. Mas sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou. Olha, até esse momento, Abraão havia esperado 25 anos. 25 anos esperando para o cumprimento da promessa de Deus. E ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, para chegar nesse ponto aqui de dizer que ele era plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, é porque ele já havia passado experiências com o Senhor, ele já havia visto o poder de Deus se manifestando e ele havia visto também a mão de Deus conduzindo ele ali por onde ele estava passando, até chegar ali no país onde Deus havia prometido que ele herdaria. E ali, Abraão, ele não duvidou por incredulidade. Ele não deixou a dúvida, a incredulidade entrar no seu coração, mas pela fé se fortaleceu. Por esta fé, crendo no poder, na palavra, na fidelidade de Deus, crendo que ele era poderoso para cumprir o que prometera, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. Ele glorificou ao Senhor. Ele não olhou para o seu estado, ele não olhou para as circunstâncias, mesmo que ele tivesse que esperar 25 anos para que isso pudesse acontecer, ele glorificou ao Senhor. Ele dizia: obrigado, eu imagino, ele se sentia já um pai de grandes nações, de grande multidão, ele e sua mulher. E nós podemos ver aqui que ele realmente foi aquele que permaneceu firme para esperar o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus. Isso que é fé? Fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Fé é isso, nós temos que ter aquela segurança, aquela certeza que aquilo que Deus nos falou, nos prometeu, ele é poderoso para cumprir. E nós podemos ver que com Jesus foi a mesma coisa. Jesus, ele foi ali no Getsemane e nós podemos ver que enquanto ele estava fazendo uma oração antes de ir para a cruz, né? Porque Jesus havia destinado, Deus havia destinado Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus se ofereceu voluntariamente para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. Mas em Getsemane, ele fez 3 orações. Ele fez uma oração a Deus e ele fez essa oração durante 3 vezes. 3 vezes ele repetiu essa oração e ao final ele sempre pedia: Senhor, afasta de mim, afasta de mim, Senhor Deus, esse cálice, né, que ele deveria beber, que era morrer na cruz do Calvário. E ele sabia que ele levaria sobre si o pecado de toda a humanidade e que naquele momento Deus se afastaria dele. E naquele momento ele estaria completamente sozinho,
com todo o pecado da humanidade sobre si. Então, para ele foi um momento muito difícil, por isso ele pedia ao Senhor para afastar dele esse cálice, mas contudo, que não pudesse ser feita a sua vontade, mas que a vontade de Deus pudesse ser feita. E nós sabemos que a vontade de Deus se cumpriu na vida ali de Jesus e através dele para a nossa salvação. E hoje nós podemos ver que o sacrifício de Jesus nos reconcilia com Deus e nos livra da cólera, do julgamento de Deus que um dia virá. Por isso Jesus se fez homem, ele veio para nos salvar, ele é o nosso intercessor, porque hoje ele está assentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Hoje ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós, é ele que intercede a Deus por nós. Ele conhece a cada um de nós. Amém? Mas um dia Jesus será o juízo. Aqueles que não o aceitaram como Senhor e Salvador, um dia vão ter que enfrentar Jesus como juiz, aquele que vai julgar a todos. Amém? Então, graças a Deus que Jesus, ele entendeu o seu tempo. Abraão entendeu o seu tempo. Deus, ele vai sempre usar o seu poder, a sua destra fiel, vai usar milagres, prodígios e maravilhas para o cumprimento da sua promessa, do seu projeto, do seu plano para com a humanidade. Antes mesmo da fundação da terra, Deus já havia planejado, já havia escrito toda a história que hoje nós estamos vivendo. E Deus paulatinamente está escrevendo esta história, está trazendo a realidade, como Abraão mesmo havia dito, né? O Deus que chama, o Deus que vivifica os mortos, né? E chama à existência as coisas que não existem. Foi isso que Deus fez na vida de Abraão. O seu corpo amortecido, já envelhecido, dele e da sua esposa, Deus vivificou os corpos mortos, aqueles corpos que já não produzia, aqueles corpos que já não podia frutificar, que já não tinha mais vida para a reprodução. Deus deu vida e Deus trouxe à existência a vida de Isaac através do seu milagre, através do seu poder. E Deus vai sempre usar o seu poder, a sua destra fiel para o cumprimento das suas promessas sobre a terra. E nós sabemos que existem ainda as promessas de Deus que vão se cumprir na nossa vida. Sabemos que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, aqueles que realmente entregaram suas vidas a Jesus. Nós sabemos que ele vai vir nos buscar. Mas enquanto isso não acontece, existe a promessa de um grande avivamento espiritual nas nações. Deus vai trazer um avivamento para que mais pessoas possam se arrepender dos seus pecados e entregar as suas vidas para Jesus, aceitando ele como Senhor e Salvador, porque Jesus é o único caminho entre Deus e nós. Somente Jesus vai nos levar ao Pai. Não existe outro caminho. Por isso, nós aguardamos que a mão poderosa de Deus vai se manifestar para que este grande avivamento possa acontecer em todas as nações e que nós possamos fazer como Abraão, nós possamos dizer sim ao chamado de Deus, porque hoje Deus tem um chamado específico na minha vida e na sua vida, para que através da nossa fé nós possamos dar um bom testemunho, para que nós possamos proclamar a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, as boas novas de salvação, as almas perdidas, para que nós possamos levar a cura de Deus para os enfermos, expulsar os demônios, fazer livres aqueles que são oprimidos pelo inferno, amém? Então Deus conta comigo e Deus conta com você, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, aqueles que Deus vai usar para este último tempo, porque nós estamos caminhando para o fim e coisas grandes e maravilhosas ainda estão por vir. Deus conta conosco porque nós trabalhamos com Deus. Deus escolheu trabalhar conosco. Deus escolheu nos fazer parte dessa história que ele já escreveu antes da fundação do mundo e que agora
agora Ele está trazendo a realidade. Amém? Isso é um grande privilégio, isso é maravilhoso, Deus contar conosco e saber que Deus tem um chamado, tanto para mim quanto para você. Amém? Então, que Deus continue a te fortalecer e que você seja fortalecido pela fé. Não desista, não desista daquilo que Deus te prometeu, não olhe para as circunstâncias, faça como Abraão, seja fortalecido pela fé e dê glórias a Deus. Vai dando glórias a Deus, vai agradecendo a Deus, vai louvando a Deus, vai adorando ao Senhor. Amém? Tenha sempre um coração grato, um coração que possa realmente reconhecer aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai ainda fazer para as nossas vidas. Amém? E que em todas as coisas o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia! Então eu te aguardo para uma próxima oportunidade. Amém? Que Deus continue te fortalecendo e te abençoando lá onde você está. Ser uma bênção lá onde você está e dê um bom testemunho da tua fé em Cristo Jesus. Amém? Até mais!